Boa noite a vocês que estão nos assistindo aqui pelo YouTube. Começando o RH Entrevista de hoje. Nós vamos conversar com o Alex Lima, nosso parceiro profissional lá do Rio de Janeiro. Lá estamos transmitindo também pelo pessoal para o YouTube. Muito obrigado a todos aí pela audiência. Lá vamos conectar aqui com o Alex. Um momento a todos, por favor. Para você que está vendo pelo Instagram, vendo pelo YouTube. O Alex entrou. Vamos lá, vamos chamar o Alex para a nossa conversa. Vamos lá, Alex, recebeu o nosso sinal? Estamos te aguardando aqui para a live. Opa, que bom, conexão tá boa. Como vai, Alex? Boa noite, meu querido amigo. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Eu estou ótimo, e você? Como é que são as coisas no Rio de Janeiro? Tudo bem, aquele calorzinho, né? A minha sorte é que eu tô aqui no pé da serra, então tô bem tranquilo. Muito bom, muito legal. É um prazer falar com você. Hoje, começando a nossa live aqui, para falar um pouco da importância do papel do marketing e do RH dentro da ação de endomarketing. O Alex, a gente já teve o privilégio de trabalharmos juntos em uma empresa. Hoje, ele é nosso sócio, parceiro profissional dentro da Camp. A gente faz trabalho de assessoria e consultoria empresarial e o Alex executa essa atividade aí muito bem. E nada mais pertinente do que nós realizarmos um trabalho que é comum nosso, que é o endomarketing, onde entra a ação direta do marketing e do departamento de recursos humanos. Então vamos lá, espero que todos estejam me ouvindo bem. Para quem estiver participando aí, pode fazer perguntas, tá? O pessoal também aqui do YouTube. Eu estou tentando uma conexão mais ampla aqui para o YouTube para ter acesso a todos. Não sei se vou conseguir de imediato, mas se não der certo, o pessoal que estiver aqui pelo YouTube, se estiver só nos ouvindo, depois a gente grava e disponibiliza para vocês também, tá bom? Então vamos começar nosso bate-papo, Alex. Nesse cenário, para nós começarmos a conversa, eu sempre entendi que essa parceria de RH e marketing, pelo menos nós dois sempre trabalhamos juntos dessa forma, ela sempre deve ser de uma maneira muito clara, transparente e haver um alinhamento de ideias perfeito. Que são duas áreas que estão sempre correlatas, trabalhando juntas, e essa junção, essa sinergia, ela tem que acontecer de uma maneira sensacional. E eu sempre tive isso com você, tanto que a gente está trabalhando junto novamente. Você sempre entendeu essa importância da área de recursos humanos nesse papel de passar para o profissional dentro da empresa, dele fazer entender um pouco mais sobre o que é a empresa, sobre a importância da empresa, sobre a importância dos métodos, da comunicação interna, daquele simples mural que passa um aviso para todo mundo, mas que ao mesmo tempo é um conteúdo fantástico. E eu queria que você falasse um pouco como foi para você entender isso. Eu sei que quando eu já te conheci, isso já tinha intrínseco, mas como é a realidade para você? O que você vê no mercado de trabalho? Você acha que essa junção ela existe, não existe? Há uma barreira? Aí as pessoas precisam amadurecer a ideia? Então, Beto, eu vejo isso no mercado de uma forma um pouco, como eu posso dizer, um pouco intangível para quem trabalha com marketing. Quem trabalha com marketing hoje não tem a real noção do poder da comunicação e o quão importante é ele se comunicar com diversas áreas da empresa. O marketing é um departamento central. Apesar de não ser tão reconhecido, não ter, por exemplo, um reconhecimento de um departamento financeiro, por exemplo, a importância, o reconhecimento de importância, mas ele é uma área que ela tem que se comunicar com todos os setores da empresa. Com o comercial, com o RH, principalmente essas duas, que é assim, eu vejo no RH um departamento que conhece as pessoas. Perfeito. E o marketing, ele conhece, o marketing ele sabe se comunicar com essas pessoas. Então, a junção desses dois departamentos para o ambiente interno da empresa, ele é fundamental. Ele é, assim, ele precisa existir essa sinergia. Até para você não ficar, por exemplo, com o marketing produzindo uma comunicação para um público que ele desconhece totalmente.
É claro que ele vai fazer uma pesquisa e tal, mas o RH ele conhece, o RH ele tem a parte comportamental, ele avalia, ele tem avaliação comportamental, então ele conhece muito bem o perfil de cada colaborador que integra essa empresa. Então o marketing ele precisa estar ali junto com o RH para poder desenvolver uma comunicação adequada para esse público. Excelente. Uma das coisas que nós encontrávamos de barreira dentro dos trabalhos, e era uma dificuldade muito grande, eram os anseios empresariais e o budget, né? O budget limitado para que a gente pudesse executar algumas tarefas. E isso era contraditório, isso esbarrava muito na realidade, porque à medida que você precisa realizar o endomarketing para poder promover a empresa internamente entre os colaboradores, você tinha ali um orçamento limitado, você tem, às vezes, uma resistência dos empresários, e isso sempre foi uma barreira para a área de recursos humanos, e eu entendo que para o marketing também. E aí nem só se tratando de endomarketing, mas se tratando no contexto amplo mesmo de uma visão de trabalho. Quando nós fazemos as nossas consultorias, Alex, e você participa muito disso, você vê que essa barreira ainda existe. Há exceções. Há muitas empresas que têm essa abertura, que o CEO, o empresário que nos contrata, permite que essa ação ocorra de uma maneira muito clara, muito transparente, e que a gente possa, de verdade, executar o trabalho sem qualquer tipo de influência. Ou seja, nós temos autonomia para isso. Por outro lado, uma grande parte das empresas barram, elas engessam literalmente o nosso trabalho. Sim. O que você pode dizer para quem não está nos assistindo, como é isso para o marketing? Né? Para o RH eu estou falando claramente isso aqui, que trava todo o trabalho, você não passa credibilidade para o funcionário. Como que você vê? Como que afeta o marketing diretamente? O marketing ele é afetado, Beto, no sentido de você se sentir que a produção das suas ações não surtem efeito. Você produz, você gera conteúdo, mas você não entende. Quando você produz um conteúdo, você espera que a liderança da empresa ela adote isso. Isso comece a correr na cultura organizacional da companhia e seja um movimento escalonado, de cima para baixo. Né? E quando a gente tem uma certa resistência do CEO, de quem deveria dar o exemplo, de quem deveria ser o primeiro a estar envolvido e engajado com a ação, é o primeiro a, não, olha, isso aqui, poxa, não gosto muito de fazer isso, não. O que eu tenho observado muito é que muitas empresas, mas muitas mesmo, têm essa dificuldade. Talvez por não ser a atividade fim delas. Né? Muitas delas têm como atividade principal outros negócios. E aí se preocupar com isso, ter que, olha, o dono, poxa, a gente chama o dono, olha, o CEO, você vai ter que fazer um vídeo agora, a gente quer fazer um vídeo com você. Num período de pandemia, é interessante com que toda a empresa tenha a liderança dela se comprometendo, né, nesse período, em dar respaldo a todos os colaboradores e tal. Então é importante as pessoas ouvirem a sua voz. Você falar a sua imagem, ela representa bastante para todos que pertencem à companhia nesse momento. E aí você vê o CEO tipo, não, porque eu sou tímido, não, porque não vai dar, não, porque isso... Não, eu estou muito trabalho, tem muita coisa para pensar, não dá para pensar nisso. É um pouco frustrante e tira a credibilidade também. As pessoas começam a achar que, tudo que acontece dentro da empresa é aquela coisa para inglês ver, não é tipo, de fato, as coisas acontecem. Porque você vê que a liderança está indo no ponto oposto do que a comunicação de marketing está propondo. Então, é um pouco frustrante para o profissional de marketing se deparar com essa situação. Você tocou num aspecto muito relevante e que eu queria falar realmente dentro de nossa conversa aqui. E já que você se adiantou, eu acho que eu vou entrar no time dela agora para podermos tratar e levar ao nosso público. Os vídeos institucionais, eles são muito relevantes e a realidade do marketing digital hoje é muito presente. Não adianta você não querer, não adianta você não gostar, não adianta tentar fugir. As mídias sociais,
todo o trabalho do marketing digital ele precisa acontecer, porque as pessoas, o público consumidor interno e externo está lá. E aí existe essa resistência, conforme você citou. Muitas vezes o CEO, o presidente, o diretor, ele não quer participar, ele não quer se expor. E entra, assim, o critério de timidez, conforme o amigo citou também, porém entra muito a situação de achar isso irrelevante. O que para nós, na consultoria, é algo até assustador, porque o CEO de uma empresa subentende-se que ele tem um conhecimento amplo e que ele sabe a importância do capital humano que ele tem. Se ele não tiver essa participação ativa, ele desmorona, porque as pessoas perdem a credibilidade, então ele precisa participar, ele precisa estar presente num café da manhã com a diretoria e ser participativo, que é uma ação de endomarketing sensacional, e já fizemos juntos isso. Sim. Vídeos institucionais têm que estar presente. Eu tenho como referência, e gosto muito de citar sempre, o Caíto Maia, da Chili Beans, pelo trabalho que ele faz. Os vídeos corporativos que ele coloca nas mídias sociais, ele está sempre presente nas lojas, sempre presente na empresa, sempre colocando o rosto dele. Então as pessoas identificam hoje a marca ao profissional. E é esse o recado que nós damos na consultoria. Que o profissional, que o CEO esteja presente ao lado do RH, que esteja presente ao lado do marketing, que ajude a promover essa imagem, porque ele representa a empresa. Ficar oculto e tentar não se mostrar eu tenho muita coisa para fazer, eu não gosto, realmente é um tiro no pé. E eu concordo totalmente com você. Outras ações, Alex, que a gente pode citar aqui, muito claro, já pegando o gancho, as pesquisas. Geralmente, se fizer uma pesquisa com o colaborador, uma pesquisa organizacional, por exemplo, e geralmente é a porta que os colaboradores falam para a empresa, tudo que eles sentem. E aí há muita resistência. Você concorda comigo que geralmente quando vem um feedback negativo há muita resistência? Muita resistência e, assim, existem empresas que não têm um processo de pesquisa tão transparente. Então, o dono quer saber quem respondeu, quando respondeu, qual foi a resposta e lê individualmente. Gera então, essa falta de transparência, isso gera mais receio ainda no colaborador em responder essa pesquisa de forma genuína, de forma espontânea. Perfeito. Então, nem sempre o resultado que você tem é o que reflete a cultura da empresa. Às vezes a cultura está indo num caminho e a pesquisa fala outra coisa, a pesquisa diz outra coisa. Geralmente é o que nós conseguimos de resultado, correto, Alex? Exatamente. Exatamente. E isso é muito embaraçoso, né, para uma empresa. Principalmente uma empresa que, teoricamente, deveria se preocupar com os colaboradores e se preocupar com o engajamento. Porque quando eu vejo que o dono não está engajado em falar sobre o próprio negócio, por que eu, como colaborador, deveria? Né? Perfeito. Se o dono não consegue falar sobre o próprio negócio, por que eu, como colaborador, tenho que falar? Tenho que compartilhar os conteúdos do marketing, preciso fazer... Então é muito difícil, Precisa ser uma coisa... A liderança, ela é crucial nesse momento. É ela que vai determinar. O marketing cria a comunicação, mas se a liderança não adotar isso, as equipes os líderes, o primeiro escalão de liderança, diretoria e tudo mais, não estiver engajado com essas ações, é como se você estivesse dando um tiro na água. E existe uma situação que esse caminho que nós estamos falando, ele leva diretamente, que é a dúvida sobre o trabalho. Começa-se a haver contestação sobre o trabalho. E às vezes por profissionais que não estão nem preparados para entender, porque é muito natural que todo mundo da empresa precise de um RH e um marketing. Porém, quando o RH e o marketing começam a atuar de fato, estrategicamente, como é a função de todos nós, a contestação de pessoas que não entendem nada de RH e marketing começam a questionar o trabalho, principalmente porque elas são ao aferimento direto da ação negativa delas na continuidade. Gera um incômodo e a pessoa acha que ela tem o conhecimento de marketing e começa ao que a gente chama de palpitar, né? Começa a dar vários palpites. Eu fico, gente, que é isso, cara? Poxa, eu rasgo meu diploma, o cara está perdendo um profissional aqui. É muito importante. É muito complicado essa situação, porque o marketing, por exemplo, ele não é um departamento... ele precisa ser técnico, né? Ele tem que ser técnico, mas, assim,
de marqueteiro e pedreiro, todo mundo tem um pouco, né? É. Todo mundo Então, assim, médico, ninguém fala, ô, doutor, o senhor tá operando errado aqui a cirurgia, hein? Olha, não gostei dessa ponte de safena que o senhor mal colocou aqui, não. Tá, não tá direitinho, não. Mas de marketing, você faz um negocinho, olha, poxa, achei que essa ação aí não vai dar muito certo, porque, olha, tem uma palavra aqui que pode ser... Gente, calma, não é para tanto. O profissional aqui precisa saber, precisa ter autonomia para trabalhar, né? Um ponto importante, Alex, que eu acho legal esclarecer, porque para todos nós para todos vocês que estão nos ouvindo e assistindo, tanto via YouTube quanto via Instagram, eu e o Alex fazemos sempre um treinamento para as empresas associado a essa parte de endomarketing, explicamos, ou até se necessário quando a empresa pede uma palestra para um público maior, falando justamente dessa situação de entendimento da importância do endomarketing, como o RH e o departamento de marketing precisam funcionar. E existe também um outro critério, que é uma situação que eu acho que é legal você esclarecer para as pessoas, quando se trata de material físico. Por exemplo, para existir uma situação de divulgação de um treinamento, quando eu, por exemplo, tenho habilidades, eu consigo fazer arte final usando templates, e eu passo isso adiante para o nosso trabalho de consultoria. Muitas vezes o Alex desenvolve esse material, e quando ele está atuando em empresas, ele também desenvolve. Alex, explica para todos aí qual o caminho, se é para o marketing mesmo, se isso aí vai para o web designer, se vai para um cara de propaganda e publicidade, desmistifica isso para quem está nos ouvindo. Certo. Teoricamente, Alberto, esse é um trabalho que ele é um trabalho que precisa ser feito por um profissional que tenha conhecimento em designer, tá? Mas pelo fato de muitas empresas desconhecerem todas as funções inerentes ao marketing, muitas empresas acabam esperando que este profissional de marketing tenha o domínio dessas ferramentas que um designer deveria ter. Que o designer tem, né? E o profissional de marketing, eles acham que deveria ter também. Então, esbarra muito nisso. Por exemplo, não é muito raro você encontrar vagas que pedem um profissional de marketing, né? Com atribuições em programas de edição e programação, né? Programação, você vê algo tipo específico de TI, ciência da computação, mas o cara precisa ter conhecimento de, poxa, programação, HTML, PHP, e você fica, ué, é vaga de marketing ou é cientista de dados, alguma assim do tipo, é programador? Mas você me permita te interromper para acrescentar um raciocínio muito importante no que você está falando. Isso é uma realidade na área de marketing e é uma realidade em outros departamentos e áreas também. Porque eu já observei muito empresas que procuram RH como vagas, por exemplo, coordenador de treinamento, analista de recrutamento e seleção, e na descrição do cargo é para fazer praticamente tudo. Ele tem que saber todos os subsistemas. Então, e isso é muito complicado, porque você pega um profissional que, na verdade, o que acontece? Existem muitos tipos de profissionais. Eu tive a sorte de sempre ter uma carreira voltada para o marketing holístico. Então, sempre me preocupei com todas as nuances do marketing. Eu queria fazer muito além do marketing tradicional. Então, eu passei por agência, né? E trabalhei em multinacional, tive experiência fora do Brasil, trabalhando. E é muito diferente quando você tem você desenvolve a tua carreira voltada para um marketing holístico, quando você fica só no tradicional. Então, não tem como pegar um profissional, olha, um cara formado em marketing há 2 anos, 3, e achar que o cara vai saber mexer num site, como deveria mexer, fazer trabalho de DG, entendeu? Fazer um marketing financeiro ali, um cálculo de ROI e tal, de ações, porque não vai, cara. Não vai. E para isso, precisa existir um coordenador que vai passar todo o conhecimento dele, todo o know-how, um diretor ou até mesmo um gerente de marketing que pode fazer esse trabalho e não esperar que, poxa, o cara acabou de sair da faculdade, é um estagiário e, pô, vamos lá, você precisa agora fazer tudo isso. Precisa ter... Como assim? Não te ensinaram isso na faculdade? E nós entendemos o dinamismo do mercado. Eu acho muito importante citar que nós entendemos esse dinamismo, correto, Alex? Nós sabemos da necessidade que a empresa tem hoje, até no âmbito financeiro, de ter um profissional ali polivalente que saiba fazer muitas atividades. Mas tome cuidado com o cargo. Se à medida que você está solicitando
um profissional que tenha uma experiência específica, subentende-se que esse profissional vai ter que se dedicar àquela atividade, vai ter que saber fazer aquilo de uma maneira correta e ele vai ser específico para aquilo. Se você começar a passar muitas atividades atendendo... Fica sem braço, não tem jeito. Ele vai ser tudo incompleto, por mais know-how que ele tenha. Exatamente, exatamente. E Legal. isso é um pouco frustrante também, né, Beto? Porque o profissional ele se sente desprestigiado, ele começa a achar que todo o trabalho dele não gera resultado, né? Isso. Ele não consegue ver o resultado do trabalho, gera um ambiente que ele vai se tornar um cara desmotivado, vai ter problemas de autoestima, vai se questionar, será que, poxa, eu sou um bom profissional mesmo? Será que eu me formei na coisa certa? Será que eu tenho o tino para isso? Será que eu sei fazer isso? Perfeito. Alex, e quando a empresa apoia, mas o líder não apoia e não colabora? Já peguei situações, eu acho que até comentei com você, de empresas que o marketing trabalhava muito bem, mas quem coordenava, quem gerenciava, quem era a liderança do marketing entendia muito menos. O profissional, o analista, enfim, era muito mais competente do que a pessoa que realmente conduzia. E isso gerava um conflito gigante, porque a empresa espera uma coisa do profissional, a pessoa que tá na frente, na linha de frente, seja um assistente, um analista, está produzindo, está trazendo resultado, só que o líder não consegue fazer essa ponte. E questiona o trabalho da pessoa de marketing e leva errado para a empresa como se a pessoa não estivesse produzindo. Isso é uma realidade do mercado? Isso é uma realidade do mercado, Alberto. Infelizmente, existem muitos profissionais de marketing que possuem uma posição elevada dentro das companhias, mas eles não são seguros em relação ao conhecimento que eles possuem, né? Então, isso, de certa forma, acaba influenciando e ele tenta meio que podar o analista, que teoricamente tem um conhecimento técnico maior, né? Então, ele acaba tentando meio que boicotar o seu subordinado nessa questão, não deixar ele sobressair, ele voar, né? Isso é uma falta de espírito de realização, né? Porque se está todo mundo comprometido, se está todo mundo engajado, cara, não tem porquê isso. É tudo pelo bem da companhia, é tudo pelo bem do departamento, então não teria porquê ter esse tipo de atitude. Mas a gente sabe que tem questões envolvidas, questões psicológicas, e aí não tem muito o que fazer, né? E um ponto muito, muito relevante para todos que estão nos ouvindo e assistindo, volta no que nós falamos lá no início da conversa, que nós citamos dos vídeos institucionais, mas dá para trazer um pouco essa realidade. Se o CEO está mais presente, se o diretor está presente, ele acompanha isso de perto, e aí, por mais que a comunicação não chegue de uma maneira correta, certamente ele vai conseguir ver que o profissional está produzindo o que ele precisa. Só que ele precisa estar presente, ele precisa dar credibilidade, ele precisa acreditar nesse trabalho, para que isso não se perca. Exatamente. Então, esse alerta nosso, né, Alex? E se algum empresário tiver dúvida, tudo quiser nos contratar, nós conseguimos fazer essa consultoria, orientar de maneira correta. E se quiser que nós fazemos também a assessoria de colocar a mão na massa, executar o trabalho, fazemos isso com muita praticidade e atendemos bem as necessidades da sua empresa. Alex, você acredita que o perfil, então, dentro disso que nós falamos, o perfil do público tem influência direta nesse resultado aí, do endomarketing? Sem dúvida, Beto. Sem dúvida. Por isso que precisa existir, da parte do CEO, da liderança, do dono, um acompanhamento, né? Até para conhecer, para ver essas pessoas, as pessoas que trabalham com ele precisa conhecer cada um. Ele não precisa se atentar somente à função, se a função é desempenhada ou não. Ele precisa ter um acompanhamento, saber quem é essa pessoa, porque é uma pessoa, é um colaborador, é uma pessoa que tem sonhos, que tem desejos. E, assim, eu costumo dizer que eu prefiro conhecer as pessoas que estão comigo. Eu prefiro tentar tentar enxergar o lado delas, tentar ser uma pessoa, tentar ter empatia por essas pessoas, né? Observar todos os aspectos, como ela se comporta no trabalho, como ela se comporta na vida pessoal, entendeu? Se ela é tão reservada, ou se ela... E não no sentido de fazer um julgamento, mas no sentido de conhecer.
Porque se eu conheço, eu consigo explorar, eu consigo tirar o diferencial, extrair o potencial, entendeu? Então, eu consigo ajudar ela a crescer profissionalmente, fazendo a diferença e deixando ela satisfeita. É uma das bases da gestão de pessoas. Exato. E Muito sem bom. isso, cara, sem essa união do RH e dos departamentos e um olhar holístico da direção da empresa, é difícil. É Então, difícil. o perfil do público, ele influencia sim, porque se o senhor se cerca de pessoas que não estão tão preocupadas com isso, de fazer essas ações darem certo, elas não vão, infelizmente, porque elas precisam de apoio. As ações por si só, elas não fazem nada. Elas precisam Exatamente. de pessoas. E isso é uma realidade de mercado. Lógico, volto a citar que a gente não generaliza, mas em boa parte das consultorias, nos locais que eu já tive a oportunidade de fazer consultorias no passado, que trabalhei, e sei que o amigo também tem esse histórico, tanto positivo quanto negativo para citar, mas esse ciclo, essa influência dessas pessoas que estão próximas aos diretores, ao CEO, e que fazem esse papel de ser um influenciador ou até fazer uma ponte, se não estão preparadas, se têm interesses pessoais, ego, vaidade, interferem diretamente no resultado, interferem diretamente. E aí o CEO acaba fazendo um problema maior, porque demite o profissional, gera um retrabalho para o RH, e aí contrata-se uma nova pessoa, e a imagem, que aí eu acho que é um ponto que eu quero falar muito, porque poucas empresas se preocupam com isso, a imagem interna e a imagem externa. Eu sei que a gente está falando do endo, né, do endomarketing que é interno, mas a imagem externa é muito preocupante, porque se você tem um turnover muito alto, se você tem uma entrada e saída muito grande de pessoas dentro da empresa, a sua imagem externa ela vai se comprometendo. E aí, para você melhorar o seu endomarketing na sua imagem interna, é muito difícil, porque as pessoas que estão lá dentro passam a não ter mais credibilidade, porque elas tentam entender por que está entrando e saindo tantas pessoas, o que está acontecendo de errado. E aí a primeira injustiça, por mais que o RH e o marketing façam um excelente trabalho de endomarketing, a injustiça passa a prevalecer. Exatamente. E ela se muito mais do que qualquer ação ousada que você tenha. Exatamente, meu amigo. E isso é difícil de reverter. O custo disso é muito alto para você reverter uma imagem negativa, né? Então, por isso que muitas empresas precisam ter essa atenção, precisam ter esse cuidado com a imagem, com a preocupação em reter os talentos, em trabalhar com os melhores profissionais, entendeu? Deixar um pouco a questão, por mais que você tenha uma certa amizade, mas numa empresa precisa prevalecer o profissionalismo, precisa ser avaliado, olha, esse profissional ele é bom ou ele não é? Ele entrega ou ele não entrega? Ele atende às nossas expectativas, supera as nossas expectativas ou ele está abaixo disso tudo? Entendeu? Perfeito. Que daí a decisão ser tomada, né? Então, assim, sem essa questão, sem ter isso mensurado, sem isso definido, você acaba tomando uma atitude errada que vai te custar lá na frente. Exato. Porque demitir sai caro. Um dos maiores vírus da relação profissional é quando existe a amizade e o conflito pessoal dentro do ambiente profissional. Isso compromete diretamente, porque qualquer situação que comprometa, que necessite de uma decisão, de um conflito ou de algo maior, vai ser influenciado diretamente. Então isso tem que ser modificado. Já que nós estamos falando disso, vamos falar um pouco de comunicação empresarial, que está muito associada aí ao endomarketing. A comunicação verbal, a escrita, ela precisa ser, no mínimo 80%, 90% correta. Se for 100%, ótimo. Inclusive, dia 31, nós vamos ter aqui uma live, né, com a Cláudia Tise, da Regências e Concordâncias, falando um pouco sobre isso, sobre a língua portuguesa e a influência no ambiente profissional, porque é uma situação muito complexa e isso está muito associado ao endomarketing. Por mais que nós colocamos em um trabalho amplo, utilizando mural, e-mail, marketing, ações internas, promovendo tudo que a gente faz de melhor, a comunicação horizontal e vertical ela tem que estar unificada, ela tem que ser correta. Se ela tiver ruídos, Alex, o endomarketing não funciona. E aí o meu trabalho, o seu trabalho, ele vai ter complexidade.
Como a gente pode transformar isso em sua opinião? Como que a gente pode atuar diretamente nesse cenário para que a gente consiga vender essa ideia muito bem ao empresário, para que ele entenda que a comunicação interna já começa com ele, vai dele até o pessoal do auxiliar serviços gerais. E quando tramitar entre os líderes, tem que tramitar de uma maneira coerente também. E eu não falo assim, que eu já percebi isso em algumas empresas também, que às vezes unificar se entende assim, olha, vamos criar um esquema aqui, a gente combina esse esquema e não passa para o funcionário. Não, não é isso. A informação tem que ser correta e coerente para todos. Sabemos que tem informação de gestão que tem que ficar na gestão, só que tem que haver transparência na maneira com que se leva para o funcionário para que não haja dúvida. Por favor, dê sua grande opinião, meu amigo. Meu amigo, eu acho, assim, minha opinião, tá? A base de toda a comunicação é a transparência. Tá? É claro que existem assuntos que precisam ser abordados de uma forma mais delicada, né? Mas pode sim haver transparência mesmo quando você aborda esse tipo de assunto. Concordo. Né? E isso é essencial. Isso é fundamental que a equipe, que a gestão, que a liderança tenha como foco, como meta. Olha, toda vez que eu me comunicar com a minha equipe, eu quero passar a informação da forma mais clara possível, da forma mais transparente possível, para que não haja nenhum tipo de dúvidas, para que todos consigam entender perfeitamente o que se espera e o que esperamos. Então, eu penso que a transparência é o ponto principal e precisa ser adotado, né? Se não tiver isso, dificilmente uma comunicação ela vai ter sentido. Isso tanto para o ambiente interno quanto para o ambiente externo. Porque se eu faço não adianta nada eu fazer uma mega campanha, entendeu? E gastar, sei lá, 2 milhões, 3 milhões numa mega campanha, mas a minha comunicação não tem transparência. Exatamente. O meu cliente, ele vai descobrir. Vai perceber. Se não for agora, daqui a algum... ser massacrado. Perfeito, excelente. É o raciocínio extremamente correto e coerente da realidade profissional. Essa comunicação ela tem que ser clara, horizontal, na vertical, na diagonal, seja da forma que for, escrita ou verbal. Ela precisa ser transparente, precisa ser clara. Entendemos muito bem, e sempre falamos isso nas nossas consultorias e assessorias, que há informações gerenciais que necessitam de um controle, que não há para você abrir, por exemplo, números de um planejamento estratégico financeiro para alguém da linha de frente. Em contrapartida, você pode mostrar o grau de importância que tem a participação dele para que esse resultado ocorra. Não adianta você simplesmente pressionar e cobrar. E se houver esse tipo de pressão de uma maneira indevida, afeta diretamente o trabalho do endomarketing, consequentemente o trabalho do RH e o trabalho do departamento de marketing. Ou seja, você não está comprometendo todos, está comprometendo todas as áreas e mais 2 departamentos muito importantes, né? Exatamente, meu amigo. E os colaboradores precisam se sentir partes pertencentes disso, né? Exato. Desses projetos. Precisam entender que, poxa, olha, eu faço parte disso. Eu também contribuo para isso. Porque só assim que as coisas vão funcionar dentro de uma comunicação empresarial. Quando todo mundo entende que eles pertencem àquele projeto. Que aquele projeto depende de cada um deles. Perfeito. Um ponto determinante para nós fecharmos nossa maravilhosa conversa, essa pauta aqui tem assunto para horas, dias. Eu gosto muito de falar sobre tudo que se refere aí à gestão de pessoas, marketing, enfim, RH, mas a gente tem esse tempo que a gente precisa trabalhar a nossa live e, de certa forma, atingir o público que está nos assistindo para poder compreender, de fato, essa realidade. Uma das coisas que acontece muito, eu até citei anteriormente, dá para a gente, só para finalizar com esse detalhe, quando eu vou fazer um processo seletivo, por exemplo, o volume, às vezes, que a empresa recebe de currículos e a qualidade desse perfil de profissional está diretamente atrelada à imagem que a empresa vende interna e externamente. Muitas vezes você fala isso claramente para o CEO da empresa. E isso tem que ser mudado. O líder tem que causar um impacto positivo. Sim. Qualquer desligamento pode ser minimizado à medida que um trabalho é feito a médio, curto ou até longo prazo.
que seja através de uma avaliação de desempenho, de uma conversa, de um feedback, claro, que aí tem a ver com a comunicação novamente. Se nós nos comunicamos corretamente, se nós vendemos uma imagem positiva para a empresa, quem está de fora tem interesse, tem prazer em querer trabalhar naquela empresa. Percebe, isso é percebido, né? Exatamente, ele vai vender uma imagem ruim, se ele sai da empresa, ele vai falar que aquela empresa não serve, ele vai passar uma imagem negativa. Se não fizer isso, ele vai entrar na empresa para complementar uma renda que naquele momento pode estar sendo uma dificuldade para a pessoa, e quando ele conseguir uma outra oportunidade, ele vai embora. Isso está associado à imagem interna, está associado ao endomarketing, está associado a como a empresa conduz a sua gestão de pessoas, como ela conduz os seus departamentos e como ela faz a sua propaganda interna, ou seja, o seu marketing interno. É uma realidade, concorda comigo, Alex? Sim, concordo perfeitamente, Beto. E isso acaba sendo um ponto bem problemático, né? Porque você tem um ruído na comunicação da gestão, a empresa ela se comunica com seus colaboradores de uma forma inadequada, na qual eles não entendem o que se esperam deles, né? Correto. E muitos entram com esse objetivo. Olha, eu vou entrar porque eu estou num momento difícil, mas não é o que eu quero para minha vida, e assim que as coisas melhorarem, se aparecer uma oportunidade melhor, tchau. E aproveitando o gancho aqui, tivemos a entrada agora do nosso amigo, parceiro profissional, o Ricardo Gonçalves. Para quem não conhece, sigam eles aí, siga ele no Instagram, nas mídias sociais também, é um fantástico profissional da área comercial, gestor comercial, ele é ótimo. Procuram, sigam Ricardo Gonçalves, prazer ter você aqui conosco, Ricardo. E, Alex, eu quero falar o que você conseguiu aí desse nosso papo, dessa nossa conversa, o que você conseguiu tirar de melhor, o que você tem para falar aí para o nosso público, para os nossos clientes, o que a gente pode agregar mais para o trabalho de endomarketing das empresas? Bom, fico feliz, fico muito contente pelo convite, né? Eu acredito que toda a comunicação e os nossos clientes, os clientes internos, os nossos pares, nossos parceiros, precisam entender o poder real da comunicação, né? E essa comunicação ela independe de setor, ela independe de departamento, de marketing, de RH. Isso são pessoas. E está na nossa essência se comunicar. Perfeito. A gente não vive sem se comunicar. E para isso precisa existir alguns pilares. Eu costumo dizer que existem 4 pilares da comunicação, né? Que é o alinhamento com a estratégia, que ele precisa ser assim, o essencial. Se você tem uma estratégia, a tua comunicação precisa estar alinhada com essa estratégia. Sem dúvida. Entendeu? Então, os seus colaboradores, os seus líderes, eles precisam entender qual é o propósito da sua organização e se sentir pertencentes disso. Eles precisam achar que eles estão colaborando também. Eles precisam sentir que eles fazem parte disso. É a sensação de empreendedor, né? E aí a gente tem muitas ações que podem apresentar esse cenário, que podem aumentar o engajamento, que podem fazer tornar tangível os seus objetivos, os objetivos das empresas, né? E marketing é isso, Beto. Marketing ele é objetivo. Você precisa traçar um objetivo e toda ação precisa ter um objetivo. Por menor que seja, eu quero fazer uma comunicação especial para um Dia dos Pais. Tá, qual o objetivo dessa ação? Qual o objetivo dessa ação de endomarketing? O que a gente espera em troca? O que a gente espera disso? O que a gente espera conquistar com isso? Não sei. Bom, então já começamos errado. A gente precisa ter um objetivo, né? Para poder fazer essa comunicação ficar alinhada com esse objetivo. Segundo é a transparência. É um processo interno, precisa ter transparência. A comunicação ela precisa ser clara, ela precisa ser assertiva e ela precisa ter resultados positivos. A gente precisa mensurar esses resultados positivos. As campanhas elas só funcionam se elas forem transparentes e verdadeiras. Não tem como uma campanha ser transparente e não ser verdadeira. Esse item verdadeiro e transparente eles estão interligados. Exatamente. Não funciona sem o outro. Tá? Terceiro passo é a liderança. A liderança é o ponto-chave disso.
Uma comunicação sem liderança não tem comunicação. Fica todo mundo igual uma barata tonta sem saber o que fazer. Então, os líderes, eles são referências importantes para o time nas campanhas. Em qualquer campanha de endomarketing ou na campanha de marketing externo, né, que a gente vai para os veículos de mídia e tudo mais, a liderança ela tem um papel crucial aí. É ela que vai movimentar o time, é ela que vai animar esse time, é ela que vai conduzir e apontar quais são os objetivos. Perfeito. Só, sem querer interromper teu raciocínio, mas tem a pergunta do Ricardo aqui, que é muito de acordo com o que você está citando. Como motivar uma equipe que tem desconfiança sobre as lideranças da empresa? O marketing interno tem qual importância na motivação dos colaboradores? Tem muito a ver com o que você está falando, e eu quero que você conclua teu raciocínio, me desculpe interromper, só que a pergunta era muito coerente ao que você está citando. E é uma das realidades, a importância do marketing interno é direta. E por mais que você encontre um ambiente hostil ao qual há desconfiança entre a empresa, o melhor caminho é continuar executando o seu papel de uma melhor forma. Execute o seu trabalho. Enquanto você estiver dentro do ambiente profissional, enquanto você estiver trabalhando para aquela empresa, ainda que haja insatisfação, ainda que exista uma proposta de futuro se desligar dessa empresa, porque não há mais diálogo, não há mais caminho, faça a sua parte corretamente. Lembre-se sempre que o seu resultado, o seu trabalho, ele está diretamente ligado a outras áreas, outros departamentos, e ele influencia. Então, assim, você tendo vaidade, você tendo ego, você tendo insatisfações, se você não tiver um equilíbrio emocional para poder lidar com isso, você vai começar a relaxar seu trabalho. E relaxando o seu trabalho, você vai estar prejudicando outras pessoas e, consequentemente, a motivação interna e o endomarketing. E aí você pode falar para mim, mas como é que eu faço isso se eu estou cansado e a empresa está desconfiada, a empresa não apoia? Continue fazendo a sua parte. Enquanto você estiver no jogo, vamos fazer aqui uma comparação até com o futebol, né? Se você estiver dentro do campo, se você fizer corpo mole, vai chegar um momento que você vai ter que sair ou o técnico vai te tirar. Mas se você estiver lá, você vai ter que defender. Você tem que chutar para o gol. Então faça o seu papel enquanto estiver dentro da empresa. Até no momento que você sair. A sua porta estará sempre marcada com algo positivo, independente do ambiente que você teve, seja ele hostil, seja ele receptivo. Esse é um dos papéis principais do endomarketing. Independente da forma, e agregando muito aí o que o Alex falou, eu entendo que o pensamento empreendedor, por isso que eu fiz questão de citar aquela hora, Alex, pensamento empreendedor, você tem que entender e pensar com cabeça de dono. Por mais que você não concorde com o dono, trabalhe como o dono. Porque haverá, se eu não trabalhar corretamente, quem é prejudicado é o Alex. Se eu não trabalhar corretamente, o prejudicado é o Ricardo. Quem não trabalhar corretamente, o prejudicado é o Joãozinho, o Pedrinho e assim sucessivamente. Independente do que está acontecendo, independente do que eu tenho de futuro para a empresa. E aí entra essa motivação. Porque essa motivação ela vai estar intrínseca. E aí cabe ao líder ser o inspirador. Entender esse papel e inspirar as pessoas. Por mais difícil que isso seja, é o caminho a ser tomado. Desculpa, Alex, conclui teu raciocínio. Não, tranquilo. Aqui no caso da pergunta, se existe uma desconfiança sobre as lideranças, é porque essa comunicação ela não transmite credibilidade. Legal. Então, nesse caso, se essa pessoa tem uma posição de gestão ali, uma posição elevada na empresa, cabe a ela fazer com que a comunicação que saia dela saia de uma forma transparente. Perfeito. E existe um ponto para agregar ainda mais, que me veio à mente agora, né? O líder, à medida que a pessoa é líder, ela tem que assumir o papel de. Sim. Que é se colocar diante dessas situações, tentar reverter da melhor forma possível, e como eu falei, seja do início ao fim, independente do panorama que existe, fazer a sua parte corretamente. Não a ver. É que o tema é muito legal, né? A gente acabou falando lá atrás um pouco dessa participação, citando um pouco disso, né? A gente gostaria até de estender um pouco mais, de repente pode ser um tema para uma próxima live. Né? Nós falamos um pouco desse, até para o Ricardo que fez essa pergunta, Ricardo, nós comentamos lá atrás um pouco sobre essa necessidade da participação do CEO, do diretor, do presidente da empresa, ele estar presente, ele colocar mais a cara e não ficar oculto, porque a empresa, às vezes, ela precisa disso, o funcionário precisa disso, ele precisa enxergar a empresa na cara do dono. E aquele que se esconde acaba, às vezes, colocando
marionetes, pessoas que não são capacitadas para poder executar o trabalho. E isso compromete. Ou tem empresas que não tem ninguém. Não existem pessoas que estão ali na frente para representar. E aí fica difícil de fazer o trabalho. A credibilidade, por mais que você trabalhe certo e tenha know-how, a credibilidade acaba sendo abalada também. E é complicado reverter isso, né, Beto? É muito complicado porque você começa a criar uma série de conceitos e preconceitos em relação a essa situação que vai te levantando uma barreira do tamanho da muralha da China. E quando você vê, cara, já era. Você não tem mais para onde correr. Você fala, cara, o que eu faço? Exatamente. Não tem. Eu já tenho um muro na minha frente, eu não consigo passar, eu não consigo fazer. Cara, só me resta botar minha viola no saco e falar tchau. É uma realidade, é uma realidade. O profissional começa a ficar desmotivado, e aí não tem mais como reverter, é um processo que fica difícil, que aí você ou precisa ter um RH muito ativo e atento a esses detalhes para ir fazer a ação, entendeu? E é difícil, é uma coisa trabalhosa, é uma coisa custosa, porque você, enquanto o funcionário está desmotivado, você está perdendo, você perde produtividade, você perde força de trabalho. Então, é uma situação bem complicada, muito complicada. Podemos resumir a visão holística, a necessidade da visão holística. Exato. E por isso que é fundamental essa comunicação transparente. Então, por mais que você não tenha o cargo de gestão, é imprescindível que você tenha essa transparência, você se comunique com o seu gestor de uma forma clara também, transparente, passe os seus anseios para ele, entendeu? Porque isso evita muitos problemas depois e muitos retrabalhos e tudo mais, de ambos os setores, RH, marketing e toda a empresa. Muito bom. Eu quero agradecer a todos aí que participaram, aqui no YouTube e aqui pelo Instagram também. Muito bom, é uma conversa que dá para fluir, nós podemos falar aqui horas, conforme citamos lá atrás. Toda. O tema tem muita coisa legal para se participar, para se falar para as empresas. É legal essa participação aí que nós tivemos a pergunta do Ricardo, é muito importante porque gera para nós novos assuntos, novos pontes, galhos, né, sobre o tema, que tem muita coisa associada à gestão de pessoas, associada ao marketing. Mas eu creio que de uma maneira até resumida, conseguimos aí passar um pouco do que é o nosso trabalho na consultoria, para todo mundo que está nos assistindo, para nossos clientes. E agora é só agradecer a todos, agradecer a tua participação, Alex, disponibilidade. Muito agradecido de novo. E você que estiver precisando de um trabalho bacana de consultoria, assessoria empresarial, conte conosco, tá? Temos aqui recursos humanos estratégicos, marketing, gestão empresarial e assistência jurídica. Conte conosco sempre. Alex, muito obrigado. Operacional de marketing, precisar de um departamento, né? Um departamento de RH, um departamento de marketing, um departamento de conjunto RH e marketing, produzindo ações, seja ela para o ambiente interno quanto para o ambiente externo, estamos à disposição. Temos disponibilidade de horário de trabalho, tá? Atípico, tá? A empresa que necessita aí de um suporte fora do horário comercial, até os finais de semana, nós temos essa disponibilidade, à distância, como for adequado e melhor para os nossos clientes. Alex, boa noite, muito obrigado, meu amigo, pela tua atenção. Obrigado, Beto. Obrigado a todos que participaram aí da live, que acompanharam, né? E espero novos convites aí. Certamente, falaremos. E todos fiquem ligados, hein? Sexta-feira, dia 31, minha conversa é com Cláudia Tise no Regências e Concordâncias. Grande abraço, uma ótima noite para todas. Alex, abraço, irmão. Fica com Deus. Obrigado, meu querido. Um abraço.